Eu queria ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11. Se você achou, acompanha comigo a palavra, senão a gente tem aqui também no telão. Diz assim a palavra do Senhor: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estenda as suas mãos para o céu, em sinal de rendição a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus vai falar contigo, eu creio. O título da mensagem de hoje é Mais amor, mais amor, mais amor. Nós estamos essa semana estudando a respeito do amor que alimenta. E alguns anos atrás eu li um livro que o meu pai escreveu, chamado Doenças da Família Moderna. E logo na introdução desse livro, ele conta uma história a respeito de um rei maluco na Idade Média, que abrigou algumas crianças órfãs em duas casas. Todas as duas casas tinham os mesmos recursos, as crianças comiam as mesmas comidas, elas tinham a mesma estrutura, mas havia uma diferença. Uma das casas, as crianças recebiam afeto, toque, carinho, afeição. Na outra casa, elas não recebiam nenhum tipo de estímulo afetivo. E sabe, depois de poucos anos, as crianças dessa casa que não recebiam afeto, todas morreram. E o diagnóstico foi: elas morreram de desnutrição afetiva. Já no nosso século, fizeram uma experiência parecida com macacos. E o resultado foi o mesmo. Os macacos que não recebiam afeição morreram. Nós precisamos ser nutridos por amor. E eu creio que muita gente aqui sofre, e eu tenho recebido semana após semana gente sofrendo, porque de alguma maneira, dentro dos seus relacionamentos significativos, essas pessoas não são completamente supridas em amor. Nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos apresentar o apóstolo Paulo, dizendo que ele foi suprido fartamente em amor pelos irmãos da igreja em Filipos. E se você ler a carta toda, no final do capítulo 4, a Bíblia vai nos mostrar o apóstolo falando e agradecendo à igreja em Filipos pela instrumentalidade de um irmão chamado Epafrodito, que eles tinham mandado, enviado, para cuidar do apóstolo encarcerado, trazendo provisão financeira, trazendo recursos, trazendo carinho num tempo difícil. Ele também vai agradecer essa igreja, porque quando ele fez uma viagem missionária, difícil para a Macedônia, eles o ampararam, eles mandaram recursos, eles contribuíram, e ele vai testemunhar ao longo de todo o livro: olha, o amor de vocês me supriu fartamente. E aí ele faz uma oração, e a oração que ele faz é essa: que o amor de vocês cresça cada vez mais, para que outros também possam ser supridos em amor. E eu queria imitar o apóstolo Paulo hoje, e eu queria orar da mesma maneira por você. Que o amor na sua vida cresça cada vez mais. Que aqueles que são importantes,
que aqueles que significam para você possam ser supridos fartamente em amor, em nome de Jesus, através da sua vida. Quantos desejam isso? Eu quero declarar: você vai suprir seus filhos em amor, você vai suprir sua esposa em amor, você vai suprir seu marido em amor, você vai suprir os seus amigos em amor. Que o amor entre nós cresça cada vez mais. Quantos desejam isso? Hoje eu queria estudar à luz da palavra de Deus como nós podemos suprir em amor aquelas pessoas que significam para nós. Isso é algo que eu não quero falhar. E a Bíblia diz que, para não falhar nisso, o nosso amor precisa crescer de algumas maneiras. Primeira maneira, a Bíblia diz que o nosso amor precisa crescer em conhecimento. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Não podemos oferecer aquilo que não conhecemos. Quantas vezes já ouvi filhos falando para mim: pastor, eu não posso exigir do meu pai o que ele não recebeu. Ou então ouvi esposas ou maridos falando algo parecido com isso. Nesse texto a palavra de Deus vai nos mostrar que, apesar das nossas histórias difíceis, apesar de talvez na infância você não ter sido suprido fartamente em amor, é possível sim suprirmos os outros em amor. Quantos creem nisso? Eu creio. E a palavra de Deus vai nos mostrar alguns motivos. Como eu que não recebi, eu que tive uma vida complicada, difícil, como é que eu posso suprir os outros em amor? E a Bíblia vai nos mostrar isso no versículo 6. Ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe por que você pode suprir os outros em amor? Porque Deus começou uma obra na sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, Deus está trabalhando em você. E quando Ele trabalha em nós, quando o Espírito de Deus age em nós, o amor de Deus nos é apresentado. Nós passamos a conhecer este amor. E hoje eu vim dizer em nome de Jesus: Deus está trabalhando em amor na sua vida. Ele está produzindo algo que talvez você nunca recebeu. Eu gosto muito da história de um missionário. Ele era um ex-guerrilheiro, e a história dele é interessante. Ele dizendo: eu era um homem muito duro, truculento, um homem rígido. Eu não chorava, eu tinha dificuldade em rir. Falou: eu era criança ainda e a guerra se apresentou para mim. E eu lembro de pegar as pedrinhas e jogar no tanque de guerra do exército inimigo. E os guerrilheiros viram que eu não tinha medo. E então me chamaram, me treinaram, me prepararam para ser um líder entre eles. E eu aprendi a ser forte, a ser insensível. Eu aprendi habilidades que me tornaram um homem assim. Mas um dia, na Argentina, eu entrei num culto. Não foi algo programado, mas ali me apresentaram Jesus Cristo. E eu lembro que naquele dia eu tive um encontro com Deus e foi algo tão forte. Quando chegou no final do dia, esse Senhor contando, eu estava com dor nas mandíbulas, dor nas bochechas. E eu fiquei perguntando: mas o que é isso? E então eu me dei conta. Depois de muitos anos, eu tinha rido como nunca, sorrido novamente, porque o amor de Deus foi apresentado a mim. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei como você conheceu o afeto, mas uma coisa eu sei: Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. E Deus, que é amor, trabalha em amor dentro de nós. E à medida que Ele trabalha, conhecemos o amor. E por isso podemos repartir com outros.
Deus age assim. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Eu acho interessante porque ele fala de um Deus que trabalha, mas de um Deus que produz um afeto, uma afeição. E ele fala, afeição de Cristo. Ela foi produzida em mim. Se você pegar a versão mais antiga, eu gosto porque ela diz, entranhável afeto. Vem do estômago, das entranhas. E a Bíblia, quando descreve o amor de Jesus, muitas vezes ela fala que Jesus se movia em compaixão. E a palavra compaixão significa dor nas entranhas, dor no estômago. Jesus sentia a dor do outro. Ele se movia assim. E quando Deus entra na nossa vida, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós, nós começamos a nos mover em compaixão também. Começamos a nos mover como Jesus se move, porque o amor dele, a ternura do Espírito, a afeição que vem de Cristo flui através de nós, aleluia. Eu lembro a história que eu ouvi do meu sogro, ele falando dos seus avós. Seu avô era um homem também rígido, um avô chato. Não abraçava, não era de conversa, não era de brincadeira. E ele falou que eles foram os primeiros da família a se converterem, se tornarem evangélicos. Ele falou, Michel, a gente achava um absurdo eles serem evangélicos, mas eu era neto, e eu posso testemunhar, aquele vô chato começou a brincar com a gente. Ele abraçava, ele conversava, ele dava bola. E uma coisa todos nós tínhamos que reconhecer, a igreja deixou o vovô mais legal. Sabe o que estava acontecendo? O amor de Jesus estava fluindo na vida dele. Eu lembro quando eu me converti. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu lembro amar as pessoas. Gente que eu não notava, eu comecei a notar. Gente que eu não via, eu comecei a ver. Situações que eu era indiferente, elas começaram a saltar aos meus olhos. Por quê? O amor de Cristo. Esse entranhável afeto se apresentou a mim. Hoje eu vim dizer para você que o amor de Cristo vai fluir através de você. O amor de Cristo, ele pode te fazer conhecer mesmo aquilo que você não recebeu. Talvez existam pessoas aqui com histórias difíceis. Eu não sei como foi sua criação. Eu não sei como se deu a sua história. Mas hoje eu te digo, você pode conhecer amor sim, porque Jesus está vivo. E se você deixar, ele vai apresentar o que é amor a você. Quantos creem nisso? Eu creio de todo o meu coração. Segunda maneira que a Bíblia nos apresenta, que o amor precisa crescer em nós, para suprirmos os outros, em afeto, em carinho, em amor, é em toda a percepção. O amor cresce cada vez mais à medida que a nossa percepção um do outro, ela é aguçada. E eu creio que muita gente não se sente suprida em amor, porque não se sente percebida. E a Bíblia vai nos falar mais ou menos isso, olha, o amor de vocês vai crescer a ponto de vocês perceberem mais. Ele vai crescer em toda a percepção. Isso é algo interessante. Nós queremos ser percebidos. Mulher, então, nem se fala. Quando a mulher vai no salão, quando ela muda o visual, ela chega em casa e a expectativa dela é que o marido perceba. E aí, se você não fala nada, passa um tempo, ela começa a bater a unha em cima da mesa, para ver se você enxerga a unha que ela fez. E aí, se você não fala nada, daqui a pouco ela começa a mexer no cabelo. E aí, se você não diz nada, mas você nem notou. Por quê? Porque a gente quer ser percebido, a gente quer ser notado.
E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo de Deus começa a atuar na nossa vida, nós crescemos em percepção. E a Bíblia chama esta percepção de discernimento. Quem já ouviu essa palavra aqui? Discernimento. Ela é uma capacidade de compreender, de perceber, que vem do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a minha oração hoje? Que o discernimento do Espírito alcance a sua vida. Para você perceber pessoas, situações, coisas dentro da sua casa, para que você possa suprir em amor. Eu lembro que alguns anos atrás, logo que eu assumi o ministério, era pastor novinho assim, que nem os que foram apresentados aqui, né? Oh, obrigado. Acho que nem o Pedro e o Natan. Você, Plínio, está velho, o Lauro também. Sai dessa lista. Mas eu estava no começo do meu ministério, e eu lembro que eu tive alguns problemas de liderança, com a liderança que eu trabalhava no ministério, que eu tinha começado. E eu estava de férias, e eu chateado, começo de ministério, me perguntando o que eu estou fazendo de errado. Eu selecionei vários livros sobre liderança. Eu falei, eu vou estudar, eu vou tentar entender aonde eu estou errando. E um dos livros que eu separei para ler foi O Monge Executivo. Quem já leu esse livro? Olha, é um livro que vale a pena. Se você não leu, vale a pena ler. Ele fala de um modelo de liderança de servo, onde a pirâmide é invertida. Você lidera servindo. E eu estava lendo aquele livro, muito interessante, e num capítulo em especial, me saltou aos olhos, que ele falava, olha, o papel do líder é perceber, identificar as necessidades dos seus liderados e ajudá-los a alcançar as suas necessidades. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, poxa, necessidade deles. Eu fiz uma lista de toda a minha liderança na época, pus todos os nomes no papel de caderno, e aí eu fui orando e falando, Espírito Santo, me dá discernimento para eu entender quais são as necessidades de cada um desses. E eu fui colocando do lado, ia me vindo na cabeça, e eu ia colocando do lado. E chegaram 3 que eram os líderes mais fortes do grupo que eu estava começando a liderar. Foi muito claro, quando eu pus assim, a caneta em cima do nome deles, no caderno, veio para mim assim, eles só querem ser ouvidos. Eu falei, nossa, tão fácil. Escrevi, ouvir. E aí, naquele mesmo dia, peguei o telefone e comecei a ligar. Liguei para esses 3, eram 3 mulheres, 3 senhoras que me ajudavam. E eu liguei e falei, olha, o Espírito colocou no meu coração, e eu queria ter um tempo, quinzenalmente, para ouvir as coisas que vocês têm para me falar sobre o ministério, orar juntos e tal. E aí comecei. Primeiro café, eu fiquei surpreso. Cheguei para lá para orar, tinha um cafezão me esperando, top. Valeu a reunião só pelo café. Mas à medida que a gente ia fazendo os encontros, e eu ia ouvindo aqueles líderes mais antigos, sabe o que foi acontecendo? Os problemas de liderança foram acabando. Porque eu estava percebendo uma necessidade deles, e aquilo também estava vindo de encontro com uma necessidade minha. E sabe, eu creio que o amor, ele cresce em percepção, quando o Espírito nos dá discernimento sobre as situações que envolvem as pessoas, que convivemos, que lideramos, que gostamos. E hoje a minha oração é que Deus te dê discernimento para perceber. A maioria dos problemas que nós temos de relacionamento tem a ver com falta de percepção. Não percebemos o que vai no coração do outro. Eu lembro certinho de um rapaz, recém-casado, ele veio me procurar e ele falou, pastor, eu não entendo a minha mulher. Eu falei, por quê? Eu falei, eu passei o final de semana assistindo com ela séries que nós gostamos. E aí depois ela veio olhar para mim e disse, nós não temos tempo de qualidade juntos. E eu falei, mas o que é tempo de qualidade para ela, pastor?
Ela quer que eu fique sentado, olhando para ela, ouvindo ela falar. Eu falei, é exatamente isso. Você está brincando? Eu falei, não. Vamos fazer um teste. 2 semanas. Todo dia antes de dormir, você vai falar assim para ela, me conta o seu dia. Depois que ela falar, você não vai dormir, presta atenção, você que está ouvindo. Você vai contar um pouquinho do seu dia para ela, porque senão, depois você vai soltar no meio de uma conversa, uma coisa, falar, você não me conta as coisas. Eu não sei nada da sua vida. E assim vai. Bom, ele fez. Passou um pouco mais, 2 semanas, ele volta. Pastor, você é um gênio. As coisas lá em casa melhoraram muito. O que é isso? O que é isso? Ele só percebeu uma necessidade da esposa dele. Sabe, queridos, às vezes, a gente não é capaz de fazer as leituras corretas. A gente não é capaz de entender os pedidos de socorro. Às vezes, aquele que está do nosso lado está clamando, está pedindo socorro, e a gente não está vendo. Eu lembro quando meu filho era muito pequeno, o Beni, eu estava estudando muito por causa que eu tinha começado o mestrado. E eu vivia com livros, lendo. E achei interessante, um dia ele pegou um livro, pôs assim na mesa do lado e começou a folhear. Ele não sabe ler. 2 anos. E virando as folhas do meu lado. E eu falei, o meu filho está querendo chamar a minha atenção. Sabe, muitas vezes a gente não é capaz de perceber o clamor dos nossos filhos. A gente não é capaz de perceber, e eles estão dizendo, olhe para mim. Às vezes as crianças estão fazendo bagunça, arruaça, gritando. Mas elas só estão dizendo para você, olha para mim. Quantos adolescentes eu vejo se cortando, vestindo de preto, pinta cabelo de verde, de roxo, de amarelo. O que ele está dizendo? Olha para mim. Quantas mulheres, cada hora é um penteado diferente, cada hora é um visual novo. Meu irmão, presta atenção, ela está te dizendo, olha para mim. As pessoas estão clamando perto da gente. Elas estão pedindo por socorro. Mas muitas vezes não. O nosso amor não é capaz de perceber. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito vai ser derramado nesse lugar, para que haja discernimento. Precisamos escutar os gritos de socorro, daqueles que estão perto de nós. Precisamos fazer as leituras certas, se queremos suprir verdadeiramente em amor. Quantos aqui querem discernir o que se passa em casa? Você quer ler corretamente o coração da tua esposa, do teu filho, de quem você ama? Quantos desejam isso? Levanta a mão. Eu vou orar, o Espírito Santo vai derramar discernimento. Teu amor vai crescer em percepção. Quantos querem suprir os outros em amor aqui? Levantem as mãos. A Bíblia nos fala de mais uma maneira que o nosso amor precisa crescer. Versículo 10 diz, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Terceira maneira que o amor precisa crescer em nós é gerando um novo padrão de conduta. É isso que a Bíblia está dizendo. O amor precisa gerar um novo padrão. Porque por mais carinhoso que você seja, por mais que você demonstre amor com as suas palavras, com gestos, com toque, com tempo, se o padrão de conduta estiver errado, você vai ser desmoralizado. Ou então, o seu carinho vai ser interpretado de outra maneira. Quantas vezes eu vi pessoas tremendamente carinhosas perdendo a família, porque o amor não foi capaz de mudar o padrão de conduta delas. Quantos divórcios aconteceram por esse motivo? É muito interessante porque a Bíblia fala que o amor precisa mudar o nosso jeito de agir. Eu gosto da versão antiga, ela diz assim, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros
e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Olha que interessante. A Bíblia vai falar que o amor precisa crescer em nós, mudando o nosso padrão de conduta de algumas maneiras. E aí ele fala primeiro da sinceridade. E a sinceridade na língua grega significa passar pelo teste da luz. No latim é aquele sincera, que já se conhece, mas no grego é passar pelo teste da luz, ou peneirado. Porque a palavra peneirado é a mesma que a palavra sinceridade no grego. Eles eram o processo como eles faziam para separar a palha do trigo. É assim que eles chamavam peneirar. E isso se transformou na palavra sinceridade para eles. E sabe, tem muita gente que não passa na peneira do amor. Os gestos, as demonstrações de carinho, elas não passam na peneira do amor. Porque a conduta não mudou, não há sinceridade, padrões de desvio de caráter permanecem os mesmos. E ainda que eu abrace, que eu diga que ame, que eu fale tantas coisas, não é sincero, ou não parece sincero. O outro que recebe entende como talvez uma manobra, como uma chantagem. Tem tanta gente vivendo assim. Talvez o seu afeto esteja sendo interpretado como manipulação ou compensação. É aquele caso, né, o marido chega com as flores para a mulher e ela já pensa, o que será que ele aprontou? Ou então vem o filho trazendo presente para a mãe, o que ele está querendo? Porque de alguma maneira o amor não passa na peneira, não gerou mudança de caráter. Talvez a sua esposa seja desconfiada demais também. Mas muitas vezes a gente fala, diz, mas não muda. Segunda maneira que a Bíblia fala que esse amor é testado, é evitando o escândalo. E a palavra escândalo aqui significa pedra de tropeço. O meu comportamento, as minhas atitudes, fazem o outro tropeçar. Esse é o sentido de escandalizar na Bíblia. Eu me torno pedra de tropeço. E a Bíblia diz, quem ama não escandaliza. Não tem um procedimento ou uma conduta que faz os outros caírem. Achei bonitinha uma história que eu vi esses dias. Um pai que chegou, foi comprar um ingresso, entrada, não sei se era um teatro, uma apresentação, que o filho estava do lado, e o atendente ali estava perguntando quantos anos ele tinha. Se ele tivesse menos de 6 anos, não pagava a conta. E aí o pai pergunta, o rapaz pergunta, quantos anos ele tem? Ele diz 7. E aí o rapaz que está atendendo fala, mas se você não tivesse me dito, eu jamais saberia. E aí o rapaz que está comprando o ingresso diz, você não saberia, mas e o meu filho que está aqui ouvindo do lado? Às vezes nós somos pedra de tropeço para os outros. Tem muita discussão na igreja sobre beber, não beber, ir em determinado lugar ou não ir. E para mim, o critério que você tem que usar para julgar essas coisas é muito simples. Quanto você ama? Isso se resolveu para mim quando eu entendi que nós temos aqui um trabalho com tantos dependentes químicos aqui, temos o Ceifar, temos tantos projetos. Aí eu vou fazer uma festa. Para mim talvez não seja problema, para você talvez não seja, mas e para o irmão que está do lado? Eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. E ainda que eu tenha que abrir mão de coisas que às vezes me satisfazem, ainda assim o amor mexe no meu padrão de conduta. Eu quero ser exemplo para o meu filho. Eu quero ajudar as pessoas a não caírem. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém.
teu amor precisa crescer, gerando padrão de conduta. Você está passando na peneira, você fala, diz, mas mudou conduta. Você é pedra de tropeço. Pede para o Espírito te mostrar situações da vida, que talvez Ele tenha que trabalhar em amor, para que você deixe de escandalizar, de fazer os outros tropeçar. O amor precisa crescer também nessa direção. Por fim, o amor que a Bíblia nos apresenta e que supre os outros é um amor cheio de frutos de justiça. O versículo 11 diz: cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O amor precisa crescer em frutos, ele precisa frutificar, precisa ser sinalizado de forma visível, ele precisa ser acompanhado de evidências práticas. Eu gosto muito como a Bíblia nos apresenta o amor em Efésios, no capítulo 3, quando ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A Bíblia descreve aqui amor de forma concreta, tem largura, altura, profundidade. Amor verdadeiro, ele é sinalizado, dá para sentir, toca, gera fruto, é visível. Como você tem sinalizado o teu amor? Dá para enxergar? Ele é concreto. Às vezes a gente precisa tão pouco para abençoar o outro. A minha esposa gosta daquelas balinhas Mentos. Quero deixar ela feliz, é uma coisa tão boba. Eu vou no posto de gasolina, quando eu abasteço o carro, trago Mentos para ela. Pronto, ela já fica feliz. Lembrou de mim. Sabe, são pequenas coisas. Eu lembro no primeiro dia dos pais. Eu não estava acostumado, que eu já era pai, né? Eu marquei uma viagem para pregar fora nesse dia. Olha que desastre. E a minha esposa, eu sei que ela não gostou, mas eu achei interessante o que ela fez depois. Eu chego de viagem, eu estava chateado. Puxa, meu primeiro dia dos pais e eu fora. E aí quando eu fui abrir minha mala, tinha a roupinha do Beni, o cheirinho dele lá, tinha um monte de cartinha que ela tinha escrito, como se fosse o meu filho, falando um monte de coisa para mim e tal. Eu falei, puxa, me quebrou, né? Eu nem estou lá. E sabe, esse amor sinalizado, com um recado, com um beijo, com um abraço, com uma demonstração de carinho, ele enche o tanque, ele supre a gente. Quanto tempo você não chama o teu pai para sair, para comer? Ou a tua mãe? Ô pai, quanto tempo você não marca com o teu filho um dia? Esses dias o Israel, a gente estava na reunião de oração lá do ministério, ele falando que ele marcou com a filha dele o dia de sair só com ela. Que ela se preparou, que ela estava tão feliz, que ela estava aguardando aquele dia, que ela ficou nervosa quando ele foi abrir a porta do carro para ela. Eu achei um barato aquilo. O que ele está dizendo? Filha, eu te amo. Mas com um jantar, de um jeito especial. Sabe, eu queria te desafiar essa semana a suprir as pessoas que são importantes, significativas para você em amor. É um abraço, é um presente, é um carinho. Pede para Deus te mostrar maneiras práticas. E que o nosso amor possa ser percebido. Que o nosso amor possa encher o tanque dos outros. Que a gente possa, em nome de Jesus, não perder ninguém na nossa casa que se sentiu desnutrido de afeto,
Porque o nosso amor vai crescer em conhecimento, em percepção, em padrão de conduta. O nosso amor vai crescer em frutos também. Eu não estou falando de ter filhos aqui, teve alguns que se olharam assim. Também, por que não, né? No tempo certo. Mas eu creio que o amor, ele gera frutos abençoadores, sim, em nome de Jesus.